A paz do Senhor Jesus. Este é o segundo vídeo. No primeiro, eu falei pedindo a opinião dos irmãos, o que vocês acham dos cristãos irem, um crente salvo, ir à praia. Primeiro eu quero adiantar para você que o que nós fazemos ou deixamos de fazer não é para sermos salvos. Qualquer coisa, você aceitou a Jesus e você é salvo em Cristo, você não deve a partir daí fazer mais nada para ser salvo, porque salvo você já é. Então você precisa se manter na presença de Deus, ser fiel até a morte, a ponto de morrer, ser fiel até a volta de Jesus, ser fiel até o arrebatamento. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque Cristo é que me salva. Cristo é que salva o homem. O que o homem precisa é aceitar o convite da salvação. Aceitou o convite, Jesus disse: vinde a mim. Você aceitou o convite, foi até ele, teve seus pecados perdoados. A partir daí, o que você deve fazer ou deixar de fazer por ser cristão é porque você já foi, você já é salvo, certo? Você não faz para ser salvo. Quando a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim será salvo, não está dizendo que no momento não é salvo, mas que precisa permanecer até o final e que se abandonar a Cristo, abandonar o Evangelho, no final não será salvo. Então será em relação ao futuro, devido à probabilidade que o ser humano ainda tem de se desviar de Deus. Certo? Então, quando eu perguntei, esse vídeo deve ter uns 2 ou 3 anos que eu fiz a pergunta e acabei não dando a minha opinião sobre isso. É claro que quem acompanha meus vídeos em outros vídeos vai entender mais ou menos qual é a minha posição em relação a isso. Ir à praia por si só não tem nenhum problema, porque Jesus foi. Qualquer apóstolo de Jesus poderia ir. A questão é, eles quando foram na praia naqueles dias, eles foram na praia como qualquer outro lugar. Hoje a praia, com as pessoas que estão lá, não é como qualquer outro lugar. Porque nos dias de Jesus não tinha ninguém se banhando na praia, com vestimenta de praia, nu ou quase nu, não tinha. Então a questão não é a praia, o local. Então quando se fala de praia, nós estamos falando no propósito e no que está acontecendo. Então, o que é que acontece lá? Quando você vai à praia, você vai em família, você vai entre parentes, você vai no meio dos ímpios, você vai junto com qualquer outra pessoa, com todas as pessoas, com amigos e amigas. Então o que vai fazer diferença é isso. Se você for na praia, no local retirado, juntamente com a sua família, qual é o problema? Você está entre família. Então, entre a família, não vai ter ninguém ali para se escandalizar, não vai ter ninguém ali para cobiçar e não vai ter ninguém ali para fazer o que você está fazendo. Entretanto, quando você está no meio da multidão, você pode ser descoberto por uma pessoa que não é crente, que pode se escandalizar por não esperar isso de você. Você pode se tornar com um objeto de cobiça, tanto homem como mulher. Hoje a gente sabe que não é só homem, né, que olha com esse olhar. Hoje sabemos que as mulheres também. E pessoas que também vai querer fazer o que você está fazendo. Agora, você corre o risco de tanto pecar pelo aquilo que se vê, como as pessoas que estão ao redor de você também pecar em relação a você. E isso é, que tipo de vestimenta, ou um lugar onde você está, é no meio dos ímpios? É no meio das outras pessoas que não são da sua família? Certo? Seja praia, seja piscina, seja represa, né? Não faz diferença. Você está com quem? Quem está te acompanhando? Uma outra coisa, o que você está vestindo? Gente,
Existe tipo de vestimenta que o mundo cria para as pessoas usar em qualquer lugar. Agora, eu como cristão não sou obrigado a fazer só porque alguns dizem que em certos lugares, apropriadamente, pode usar porque não vai criar escândalo. Só que o cristão, se ele for evitar só aquilo que cria escândalo, ele vai se tornar como o mundo, até porque o mundo entre si não se escandaliza, as pessoas não se escandalizam naquilo que elas fazem, porque é todo mundo com o mesmo pensamento. Entretanto, não significa que eles não estão pecando, certo? Porque imagine bem, você é um pai de família, um pastor, um obreiro, um pregador, de cueca, sem camisa, no meio das pessoas descrentes ou pessoas crentes que não é a sua família. Imagine bem se alguém não vai pecar ou escandalizando ou querer fazer o que você faz ou cobiçando você. Muito mais ainda as moças, as mulheres vestidas de biquíni de biquíni, de fio dental. Por que o cristão hoje gosta de imitar o mundo? As pessoas dizem assim: olha, mas se eu ficar lá com vestimenta, com top, uma blusinha e um short, uma bermudinha, vão se escandalizar. Mas não é esse tipo de escândalo que a Bíblia diz que é prejudicial. Até porque muitas vezes se escandalizaram com Jesus, mas não escandalizaram no sentido de enfraquecer a fé. Jesus fala naquilo que é embaraço. O apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso. Naquilo que é pecado, naquilo que é embaraço. Primeiro, você não é obrigado a estar no meio dos ímpios, no dia que os ímpios vão no meio deles. Segundo, quem disse que vão se escandalizar se você tiver de uma forma comportada, certo? Você vai ver numa reportagem que tem pessoas que não é crente, nem todo mundo que está de biquíni, que está de fio dental na praia, não. A questão é que eu entendo é que o cristão viveu muito tempo assim, meio preso, que aí depois que, entre aspas, entendeu que agora está solto, parece um cachorro quando escapa da coleira do quintal, que sai sendo atropelado por tudo e acha que pode fazer tudo o que o mundo faz, certo? Então o que acontece? Gente, a pessoa tem que ser muito cega, sem discernimento, para entender que uma mulher de Deus, com biquíni, com fio dental, com a peça íntima da sua postura, da sua vestimenta de praia, que parece mais um fio dental ou uma calcinha minúscula, né? Que a gente vê cristão usando ainda peças minúsculas ainda, certo? E achar que isso não vai, mesmo que não escandalize, até porque você está no meio dos ímpios, você é igual a ele, ninguém vai saber que você não é, que você, entre aspas, não é ímpio, certo? Ninguém vai saber, mas você vai se tornar um objeto de cobiça. A gente, quando está no meio dos homens, você sabe o comentário que as pessoas fazem, o que os homens acham de mulheres, não vão ficar encarando o tempo todo porque vai arrumar problema. Eles não vão comentar lá porque vão arrumar problema. Mas a gente sabe que os homens, ou até mesmo mulheres, no caso hoje lésbica, né, vão ficar cobiçando. Se a pessoa fizer isso, quando você estiver fora, em outro lugar, comportado, é problema dela, certo? Você pelo menos não está provocando. Quando alguém erra em relação a você, sem você ter provocado, Deus não vai culpar você. Agora, uma mulher quando é cobiçada pela sua beleza é uma coisa. Uma mulher cobiçada pela sua sensualidade é totalmente diferente. Então, assim, eu sinto vergonha dos cristãos dessa geração, uma boa parte deles, que eles vão na praia, vão em piscina ou em lugares parecido e ainda acha que isso não tem problema, ainda publica. Alguém diz assim, não, mas eu estou fazendo isso só entre parentes, entre amigos, lá no local privado, ou seja, tá todo mundo lá e ninguém está observando isso. E quando você coloca as suas fotos no WhatsApp? E quando você coloca no seu perfil do Facebook, no seu perfil do WhatsApp, a foto de biquíni,
de cueca, homem de Deus, em público, sem camisa, de cueca, porque a partir do momento que você coloca no WhatsApp, no Facebook, se torna público. É igualmente você sair na rua, tá entendendo? Então, se você está no meio dos ímpios, ninguém vai saber, não vai escandalizar, vai cobiçar, vai. A situação não é tão grave. Agora, depois você tem coragem de colocar isso em público, publicar isso no Facebook, no WhatsApp, e ai de alguém que der uma opinião contrária. Então isso não é conveniente ao cristão. A Bíblia nos diz que tudo que façamos, qualquer coisa, seja para a glória de Deus. A Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que é para nós glorificarmos a Deus, tanto no nosso corpo como no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você sabe que você nunca garante que vai estar num lugar que ninguém te conhece. Qual é a glorificação que você vai transmitir para Deus quando alguém te cobiça, homem, mulher, certo? Você, por estar de forma inconveniente. A Bíblia fala muito sobre a questão de sensualidade, de forma inconveniente. Tem coisa que é lícito, mas é inconveniente. Então o cristão deve procurar o quê? Um lugar privado, não ficar com esse negócio de foto no WhatsApp e no Facebook, que as pessoas só faltam colocar no Facebook quando está sentado no vaso sanitário, porque é a única coisa que está faltando. Ou quando estiver tomando banho no chuveiro, tirar foto de corpo inteiro debaixo da água e mandar para Facebook, porque tirando disso a gente vê os cristãos. Isso é vergonhoso, irmãos. Isso é vergonhoso. Por que você acha que nós não temos mais credibilidade diante do mundo? Porque qual é a diferença que está tendo? Hoje a gente bebe, hoje é muito comum as pessoas ir até em funk, nossas músicas estão parecendo muito com o mundo. Não estou dizendo que tem coisa em si que era por si só é pecado. A questão é essa ideia de assemelhar, a ideia de querer parecer, a ideia de querer transmitir o visual, assim como o mundo. O cristão precisa ser diferente, ser mais recatado, entender que ele é templo do Espírito Santo e que não deve ser objeto de cobiça e de tropeço para o pecado dos outros. Basta dentro dos nossos cultos, basta na rua, os cristãos, as meninas de shortinho, os homens de cueca, sem camisa, basta as pessoas vivendo hoje, até nos cultos de minissaia, você vê as moças, mulheres que dizem de Deus, com a saia, um vestido com um palmo acima do joelho, outras com leg apertadinha e com a blusa que não tampa a metade das nádegas. Isso é uma falta de vergonha para o cristianismo, ou seja, para as pessoas. Isso é envergonhar a palavra de Deus, porque a gente percebe que quando estamos na presença de Deus, fazendo as coisas como convém, as pessoas comentam. Já observou quais são os comentários que as pessoas têm ao nosso respeito nessa geração? Eu estou falando no sentido geral, e essa é uma delas. Nós percebemos que as pessoas estão lutando, fazendo de tudo para que ninguém perceba que ela é cristã. Não preocupado em escandalizar por causa do seu mau comportamento, mas por perceber que não está de forma coerente com aquilo que prega, com aquilo que dá a entender que é. As pessoas, no máximo, nem todos, no máximo estão se parecendo cristão, mais ou menos, dentro de um templo. Quando sai de lá, independentes estão com vestimenta parecido com crente, se é que existe isso ou não, já não é mais cristão. Maneira de pensar, de agir, de se divertir, de comprar, de vender, as palavras que fala, a conduta. Agora, mas essa estou respondendo que as pessoas me perguntaram no outro vídeo, qual é a minha posição, o que eu entendo como pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Sorocaba. Eu entendo que a praia por si só não é. Agora o cristão expor seu corpo em praia, em lugares públicos, com outras pessoas que fora da sua parentela e colocar foto ainda no Facebook, eu acho que isso é uma tamanha falta de temor a Deus. Imagine um cristão cheio do Espírito, não estou falando barulhento, cheio de dom, eu estou falando um cristão de caráter, cheio do Espírito Santo. Jamais você vai ver ele pelado por aí, nem na praia, nem em outro lugar qualquer.
Isso é coisa para fazer dentro da sua residência. É vergonhoso você encontrar agora os cristãos, a nossas irmãzinhas, jovenzinhas, de shortinho, fora do ambiente residencial, em público, em fotos, fotos de perfil para sair um pouco dos seios. Agora todo mundo arrumou uma roupinha mais nu, o mais nu possível. Você vai no perfil das pessoas, uma boa parte delas, você, se fosse julgar pela vestimenta, a gente não descobriria mais quem é crente. Só porque a aparência não salva, não significa que o salvo não deva ter aparência, certo? Então, não é para ser salvo, mas como Cristo nos libertou, nós precisamos sermos cristãos nas nossas atitudes, com nossas palavras, com o tratamento com as pessoas, em toda a nossa maneira de viver, diz a palavra. O que nós vemos hoje, tanto na vida de muitos homens e de mulheres que dizem que são de Deus e envergonham o Evangelho. Se evangelho só de blá blá blá, que Deus importa só com o coração, esse evangelho não é bíblico. Esse evangelho é do mundo, é do diabo. A palavra de Deus exige santidade em tudo. Se o que você faz promove pecado, escândalo, ou é motivo de levar pessoas a fazer o que você está fazendo também, e não Cristo em você, fazendo as pessoas praticar a verdade, mas imitar você nos seus comportamentos carnais, você não está vivendo o evangelho e nem eu. Sinto muito, mas um cristão de cueca, uma mulher de biquíni, de fio dental, mostrando as nádegas, os seios inteiros para fora, um verdadeiro cristão nascido de novo não faz essas coisas.